Você acha que o terror só existe nas grandes cidades? Que histórias assustadoras acontecem apenas em lugares distantes e desconhecidos? Prepare-se para descobrir que os lugares mais pacatos, aquelas cidadezinhas onde todo mundo se conhece, guardam segredos que fariam qualquer morador de metrópole tremer de medo. Enquanto você assiste a este vídeo, em algum lugar do interior do Brasil, alguém está vivendo um pesadelo real. Não estamos falando de lendas urbanas ou histórias inventadas para assustar crianças. Estamos falando de eventos documentados, investigados, que deixaram marcas profundas em comunidades inteiras. O interior brasileiro tem uma característica peculiar. A proximidade entre as pessoas cria laços fortes, mas também amplifica cada acontecimento inexplicável. Quando algo estranho acontece numa cidade pequena, todos ficam sabendo. E quando esse algo envolve morte, desaparecimentos ou fenômenos que desafiam qualquer explicação lógica, o terror se espalha como fogo em palha seca. Hoje, você vai conhecer 4 relatos que provam que o verdadeiro horror não precisa de efeitos especiais ou edição dramática. Ele acontece em casas simples, em estradas de terra, em fazendas isoladas, onde o silêncio da noite é quebrado por sons que ninguém consegue explicar. São histórias que foram abafadas, esquecidas propositalmente ou simplesmente ignoradas, porque ninguém queria acreditar no que realmente aconteceu. Antes de começarmos, um aviso. Estes relatos contêm detalhes perturbadores e foram reconstruídos a partir de depoimentos reais, registros policiais e entrevistas com testemunhas. Se você está sozinho em casa agora, talvez queira acender todas as luzes, porque depois de ouvir essas histórias, você nunca mais vai olhar para aquela fazenda abandonada ou para aquela casa antiga da mesma forma. O lado sombrio do interior está prestes a ser revelado. Bem-vindo ao canal. Se esta é sua primeira vez aqui, você acabou de encontrar o lugar onde desenterramos as histórias mais perturbadoras e inexplicáveis do Brasil. E se você já é inscrito, sabe que não trabalhamos com ficção barata. Apenas casos reais, documentados e verificados. Antes de mergulharmos nessas histórias aterrorizantes, preciso do seu apoio. Se você gosta de conteúdo de qualidade sobre mistérios e terror real, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E se este conteúdo te impactar de alguma forma, deixe seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para você. Agora, uma pergunta importante. De onde você está assistindo? Escreva aqui nos comentários sua cidade e país. Queremos saber se você é do interior, da capital ou se está assistindo de outro lugar do mundo. E se você conhece alguma história de terror verídica da sua região, compartilhe conosco. Muitos dos nossos melhores vídeos surgiram de relatos que vocês, nossos inscritos, trouxeram para nós. O interior do Brasil é vasto e cheio de mistérios. Cada região tem suas peculiaridades, suas lendas e, principalmente, suas histórias reais que desafiam a lógica. Dos pampas gaúchos ao sertão nordestino, das fazendas do centro-oeste às montanhas mineiras, há relatos que nunca chegaram aos noticiários nacionais, mas que aterrorizaram comunidades inteiras. Hoje vamos explorar 4 desses casos. 4 histórias que aconteceram longe dos holofotes, mas que deixaram cicatrizes permanentes em quem as viveu. Prepare-se porque o terror do interior é diferente. Ele é silencioso, persistente e absolutamente real.
Na pequena cidade de Poço Seco, no interior da Bahia, há um lugar que nenhuma criança ousa se aproximar. Trata-se de um poço abandonado na antiga fazenda dos Lopes, desativada desde 1979. O que aconteceu naquele lugar é tão perturbador que até hoje a comunidade prefere não falar sobre o assunto. Mas os registros existem e a verdade é ainda mais aterrorizante do que qualquer lenda. A história começa em maio de 1978, quando 3 crianças da cidade, Lucas, 9 anos, Marina, 8 anos e Pedro, 7 anos, desapareceram numa tarde de sábado. Eles haviam saído para brincar próximo à fazenda, que naquela época ainda estava em funcionamento, embora já bastante decadente. As famílias iniciaram as buscas imediatamente e toda a cidade se mobilizou. Foram necessários 2 dias de busca intensa até que os gritos abafados foram ouvidos. Vinham do poço antigo que abastecia a fazenda, estrutura com mais de 30 metros de profundidade que havia secado anos antes. Quando os bombeiros desceram para o resgate, encontraram as 3 crianças vivas, mas em estado de choque profundo. Estavam amontoadas no fundo do poço, tremendo descontroladamente. O que perturbou os socorristas foi o fato de que não havia como as crianças terem caído ali acidentalmente. O poço era cercado por um muro de tijolos de 1,5 metro de altura e coberto por pesadas tábuas de madeira. Alguém, ou algo, havia deliberadamente colocado aquelas crianças lá dentro. Mas quem? E por quê? As crianças foram levadas ao hospital local em estado catatônico. Nos dias seguintes, quando começaram a falar, seus relatos eram fragmentados e aterrorizantes. Todas contavam a mesma história. Estavam brincando quando viram outras crianças perto do poço, acenando para elas. Segundo os relatos, essas crianças usavam roupas antigas e tinham olhos vazios como buracos escuros. Lucas, o mais velho dos 3, conseguiu fornecer mais detalhes. Ele descreveu que as crianças estranhas os convidaram para brincar lá embaixo, e de alguma forma que ele não conseguia explicar, eles se viram descendo para dentro do poço sem entender como. Uma vez lá embaixo, as crianças estranhas desapareceram, deixando-os sozinhos na escuridão úmida e fria. Marina nunca se recuperou totalmente. Ela desenvolveu pavor de lugares escuros e até hoje, décadas depois, sofre de pesadelos recorrentes. Em seus sonhos, ela vê dezenas de crianças no fundo do poço, todas olhando para cima, esperando. Pedro também foi profundamente afetado e, segundo relatos familiares, até a adolescência insistia que elas ainda estão lá chamando mais pessoas. O caso mobilizou a polícia, que investigou a possibilidade de crime. O dono da fazenda, Sr. Joaquim Lopes, foi interrogado, mas tinha álibi sólido. Estava em feira numa cidade vizinha no momento do desaparecimento. Sem suspeitos ou provas de crime, o caso foi arquivado como acidente inexplicável, classificação que deixou muitos insatisfeitos. Foi então que uma pesquisadora de história local, Dona Benedita, trouxe à luz um fato perturbador. Ao revisar documentos antigos da região, ela descobriu que aquele mesmo poço havia sido local de uma tragédia em 1923. Durante uma forte seca, 5 crianças haviam morrido ao cair no poço enquanto tentavam buscar água. Seus corpos nunca foram recuperados. O poço era profundo demais e perigoso para descer. Eles foram simplesmente deixados lá e o poço foi lacrado. A descoberta trouxe uma interpretação sombria para os eventos de 1978. Seria possível que os espíritos daquelas crianças, presas no fundo do poço há décadas, estivessem tentando atrair outras para fazer companhia a elas? A comunidade ficou dividida entre explicações racionais e sobrenaturais. Mas uma coisa era certa: algo inexplicável havia acontecido naquele lugar. A fazenda dos Lopes foi completamente abandonada em 1979.
e o poço foi lacrado com toneladas de concreto. Mas isso não impediu os relatos. Até hoje, pessoas que passam próximo ao local juram ouvir risos infantis vindos do subsolo, especialmente em tardes de sábado. E algumas afirmam ver pequenas figuras perto do local onde ficava o poço, sempre acenando, sempre convidando para descer e brincar. Estas 4 histórias são apenas uma pequena amostra do que acontece longe das grandes cidades, nos lugares onde o silêncio da noite é quebrado apenas por sons que ninguém quer explicar. A Fazenda Santa Rita, a Estrada do Monjolo, o Poço Seco e Vila Esperança são lugares reais, onde eventos reais deixaram cicatrizes permanentes em pessoas reais. Não são lendas urbanas ou histórias de campanha, são casos documentados que desafiam nossa compreensão da realidade. O interior brasileiro guarda milhares de histórias como essas, sussurradas em rodas de conversa, arquivadas em delegacias pequenas, enterradas na memória de comunidades que preferem esquecer. Cada estrada isolada, cada fazenda abandonada, cada construção antiga tem suas histórias. E muitas delas são mais assustadoras do que qualquer filme de terror poderia retratar, porque elas realmente aconteceram. Se você conhece alguma história de terror verídica da sua região, compartilhe conosco nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre os mistérios mais sombrios do Brasil. Curta este vídeo se ele te impactou de alguma forma. E lembre-se, na próxima vez que você passar por uma estrada deserta do interior ou ver aquela casa abandonada na beira da estrada, pergunte-se: que histórias aquelas paredes poderiam contar? Até o próximo vídeo. Se você tiver coragem de voltar, tentar novamente Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Sonnet 4.5